Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma teleaula. Hoje com as minhas colegas e ex-alunas, Andréia, Lucília. Elas vão se apresentar. Eu sou Sofia, psicóloga, psicopedagoga. Hoje nós vamos falar sobre neuropsicopedagogia, uma interface entre a saúde e a educação. Essa aula vai ter duas partes também. Andréia, você quer falar um pouquinho sobre você? Bom, meu nome é Andréia, boa tarde a todos. Eu sou formada em Geografia, bacharel e licenciada, sou pedagoga também, psicomotricista, neuropedagoga e estamos aqui numa parceria com a professora Sofia para juntar um trabalho bem bacana que foi desenvolvido, uma pós-graduação. Eu sou Lucília Bonifácio, me formei em pedagogia, sou psicopedagoga e atuo nessa área há algum tempo, sou neuropedagoga e musicista também. Sempre somei as partes para tentar encontrar um caminho produtivo na área da educação e no que for necessário. Ótimo. Então vamos lá. Bom, sobre o que nós vamos falar nessa primeira aula? Nós vamos tentar, como sempre, eu gosto de trazer uma contextualização dos títulos. Os meus títulos são sempre grandes, então eu preciso contextualizar vocês para que vocês entendam a proposta da aula. Então nós vamos falar um pouco sobre o que é neuro, o que é psicologia e a pedagogia, né? E como essas três áreas elas se relacionam, essa interdisciplinariedade dessas três áreas, tá? Para que essa interdisciplinariedade? Para que a gente possa atuar, buscar estratégias de atuação na área da saúde e também na área de educação, ok? Então todas as estratégias passadas aqui, nós vamos tentar entender que essas estratégias elas podem ser usadas também na área da saúde, que é o nosso foco aqui, o pessoal da área da saúde que está nos assistindo. A neurociência, tudo começa aí, essa interdisciplinariedade, nós vamos começar falando sobre neurociência, um pouquinho geral, né, para vocês entenderem os aspectos gerais da neurociência e onde que ela começa a casar com a psicologia, com a educação, com a pedagogia. A neurociência é basicamente o estudo sobre o sistema nervoso, né? E suas funcionalidades. Como ele funciona? Para que funciona? O estudo das estruturas do sistema nervoso central. E o que é o sistema nervoso central? É basicamente o cérebro e a medula espinhal, tá? E os processos de desenvolvimento, então, do sistema nervoso central. Então, no geral, neurociência trabalha, estuda, busca entender aspectos ligados ao sistema nervoso central. Uma divisão didática dessa interdisciplinariedade entre neurociência, né? O que a neurociência vem buscando, vem estudando, com as outras áreas, ok? Então, quando a gente une neurociência, neurologia com psicologia, a gente vai buscar entender a relação do cérebro, as funções do cérebro e as áreas psíquicas. E o que eu estou chamando de áreas psíquicas? As funções ou disfunções que ocorrem a nível cerebral e que podem afetar o comportamento do indivíduo. Então, a psicologia ela vai estudar basicamente o comportamento do indivíduo, as suas funções e as suas disfunções. A neurociência vai estudar a nível de cérebro. Quando a gente une as duas coisas, a gente quer entender por que determinado comportamento daquele indivíduo, o que determinado comportamento daquele indivíduo pode ter a ver, pode ter relação com alguma área atingida, alguma questão relacionada a cérebro, ok? E vice-versa, obviamente, né? O que alguma área ali do cérebro que foi prejudicada por alguma questão de queda ou ao nascimento ou doenças e etc. O que determinada área do cérebro pode contribuir ou não para uma disfunção no comportamento daquele indivíduo, ok? Então a gente vai tentar entender essa correlação para estudar e ajudar de melhor maneira possível os indivíduos, tanto as crianças, adolescentes
ou na fase adulta já. Tá, a neuropsicologia nasce, então, a partir da convergência das várias ciências, né? Ela começa aí a puxar a psicologia experimental, então, destacando a importância do estruturalismo, o funcionalismo e o behaviorismo, o comportamento. Então, ela começa a buscar nessas outras ciências uma interface, né, para que ela possa compreender cada vez mais aquele organismo. Com a neurologia, ela é focada nas alterações do comportamento, então, e a fisiologia desse comportamento, e a psicologia experimental buscando a compreensão dos comportamentos humanos, né, das diversas formas de aprendizagem, por exemplo, das estruturas cerebrais, o que essas estruturas têm a ver, têm ligação com a aprendizagem, por exemplo, né, das funções cognitivas, etc. A neurologia, ela vai tratar das alterações comportamentais também, tentando entender o que o cérebro tem a ver com essas alterações comportamentais, buscando compreender como lesões cerebrais se relacionavam com o funcionamento das cognições, por exemplo, e dos comportamentos do sujeito. Então, a neurologia busca compreender a partir de, por exemplo, lesões cerebrais. O que essas lesões podem interferir no funcionamento cognitivo daquela pessoa? O que essas lesões podem interferir no comportamento do sujeito, na ação do sujeito em relação ao ambiente dele? Vamos, de uma forma didática também, neurociência cognitiva. Do que a gente está tentando falar então? Foca na capacidade cognitiva, ou seja, no conhecimento do indivíduo, como o raciocínio, a memória e o aprendizado, né? Então aí já uma parte que vai enfatizar o que então está relacionado, áreas do cérebro relacionadas a raciocínio, relacionado à memória, relacionado à aprendizagem. O que qualquer acontecimento a nível cerebral pode interferir então nessas áreas. Neurociência e comportamento, então. Busca estabelecer essa ligação entre o contato do organismo e seus fatores internos, as emoções e os pensamentos. E também ao comportamento visível, ao que ele faz, as atitudes, como a forma de falar, por exemplo, de se postar e até mesmo gestos usados aí pela pessoa. Esses conceitos que eu estou trazendo, lembrando mais uma vez que é para a gente entender então a abrangência, né, as possibilidades de estudo em relação à neurociência e psicologia, por exemplo, e também neurociência e pedagogia. A neuroanatomia, uma das partes mais complexas então dentro da neurociência, objetivo de compreender toda a estrutura do sistema nervoso, né? E com isso com isso o estudioso precisa separar o cérebro, né? Entender de forma didática e para isso separar todas as áreas do cérebro, da coluna vertebral, estudar nervos periféricos, né? Para analisar cada item com muito cuidado, a fim de compreender a perspectiva, a função de cada parte, nomear. Então, isso já foi feito, né, pessoal? Isso já foi feito, mas é claro, vai sendo estudado cada dia mais pelos cientistas, pelos neurocientistas, e isso vai sendo, a cada dia também, a cada estudo pode ter uma nova descoberta, tá? E é muito importante, lógico. Então, neurofisiologia. Estuda as funções ligadas às várias áreas do sistema nervoso. Então, além de, com a neuroanatomia, a gente vai nomear cada área. E a neurofisiologia, eu preciso entender qual a função de cada parte que eu nomeei. Falando a nível, por exemplo, de lobos, né? Lobo frontal, lobo temporal, lobo occipital. E o que cada lobo desse tem como função? Que função ele realiza? Né? A gente sabe que de uma forma didática a gente separa cada lobo e cada um tem uma função, a gente estuda a função de cada um,
né? Mas a gente também sabe que eles estão intimamente ligados, é uma teia, né? Eu gosto de explicar que a gente separa para estudar, mas a gente tem que entender que eles estão intimamente ligados, que uma lesão em um pode determinar ou causar algum tipo de comportamento no sujeito, mas que um outro lobo, por exemplo, ou nervo periférico e etc., ele vai, em algum ponto, poder fazer uma compensação, em alguns casos. A gente não vai adentrar muito por esse parâmetro hoje, né, para não se estender muito na aula, porque aí é uma aula bastante densa e complicada, mas é só para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica de forma didática, tá? Esses conceitos. E por que não, então, só voltando aqui para vocês compreenderem que, nesse momento, nós estamos falando de interdisciplinaridade e principalmente em relação à neuropsicologia, né? A interdisciplinaridade dentro da neurociência e a psicologia. Então, dentro da neurociência com psicologia, nós vamos ter essas variações, essas variáveis a serem estudadas. O cognitivo, o comportamento, né? A neuroanatomia, porque eu preciso entender de neuroanatomia, de neurofisiologia, tá? E dentro da pedagogia, por que não, então, buscar aliar a área de neurociência com pedagogia? É mais uma vertente, então, da neurociência interdisciplinar. Como o cérebro humano aprende? Então, o objetivo é buscar entender como o cérebro humano aprende, como guarda esse aprendizado, né? A neurociência, o cérebro é a figura central para a neurociência, o cérebro é a figura central da aprendizagem, tá? O cérebro, então, armazena os dados, de certa forma decodifica esses dados, processa essas informações e depois de alguma forma usa essas informações, devolve através do comportamento do indivíduo essas informações. Então aí nós temos a ligação entre o estudo da neurociência e a aprendizagem. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá, meninas? Acho que é importante ressaltar que a pedagogia, durante toda a vida, ela não deve andar sozinha. Ela necessita de um leque amplo de conhecimentos e hoje mais do que nunca. Como o cérebro humano aprende é muito importante e principalmente contextualizando hoje. Como que o indivíduo, o ser humano, aprende hoje. Então, essa soma, essa contextualização da neurociência e a pedagogia é muito bem-vinda para a gente entender esse processo que vai influenciar totalmente na metodologia que vai ser usada em cada conteúdo de sala de aula. Individualizando para me perceber como é que o meu aluno diferente, o meu aluno de hoje, ele aprende. Exato. Boa colocação. Quer colocar alguma coisa, André? E essa questão também, às vezes as pessoas têm a dificuldade de separar a atividade do neurologista e do neuropedagogo. É importante ressaltar que o neurologista vai tratar das estruturas cerebrais, enquanto que o pedagogo ele vai usar desse conhecimento fazendo com que o aluno seja estimulado em determinadas áreas do cérebro, quais atividades podem ser trabalhadas para que as partes cerebrais sejam voltadas e otimizadas para uma melhor aprendizagem do aluno. Isso que a André colocou é importante, porque, para ficar claro, ninguém está querendo invadir espaço de ninguém. Não somos da área da medicina, não somos neurologistas, né? É totalmente diferente, tá? Então, o neurologista, ele vai tratar o indivíduo a nível de doença, né? Ele vai tratar fazer o que for necessário a nível de uma doença neurológica, por exemplo, enfim. Agora, o pedagogo e o psicólogo, quando buscam o envolvimento nessa área de neurociência, é para entender melhor, buscar conhecimento, agregar esse conhecimento de como é que o cérebro humano funciona, né?
quais são as particularidades desse cérebro humano, qual a funcionalidade de cada área e o que isso pode intervir no nosso trabalho enquanto psicólogos e enquanto pedagogos, né? E aí sim, enquanto neuropedagogia, enquanto neuropedagogos, por exemplo, a prática é totalmente diferente, obviamente, da prática do médico neurologista. Isso precisa ficar bem claro para todos que estão nos assistindo, tá? É uma prática em busca eu vou conhecer o que é um pouco da neurociência, né? Porque não fizemos o curso de medicina, não é esse o objetivo, mas vamos conhecer um pouco da neurociência, nos aprofundar o máximo possível neste conhecimento, para que, aliando ao conhecimento da pedagogia, né, aliando ao conhecimento da psicologia, o que eu posso propor de intervenção, não só para uma doença que já está instalada, para um distúrbio que já está instalado, mas para entender quais são os aspectos da aprendizagem, como cada indivíduo aprende, porque hoje a gente já sabe, a gente já fala que existem vários tipos de aprendizagem, né? Vários tipos de como aquele indivíduo aprende, e aí por isso é muito importante ter o conhecimento para buscar ações práticas, que é um pouquinho do que a gente vai propor também no final, né? Na segunda aula. Esse conhecimento também, junto à pedagogia, ele vai facilitar a gente encontrar caminhos para a aprendizagem sem ser necessário caracterizar tudo como doença. A pedagogia pode resolver muitas dificuldades, muitos limites pela metodologia, sem ser necessário o encaminhamento que acontece muito para o profissional de saúde. Então, cada caso é um caso. Mas a pedagogia pode ser ampliada e ter uma percepção bem mais ampla de qual é a metodologia adequada para cada caso. Exato. Nós temos a vantagem, enquanto educadoras, de que a educação ela não é solitária. A educadora está amparada por uma gama de profissionais, né, multidisciplinar, para que nós possamos juntos, né, junto com a psicologia, junto com a pedagogia, né, com demais profissionais, alcançar o objetivo junto ao aluno, né, que aprende de diferentes formas, alcançar o objetivo da aprendizagem, né, e esse que vai ser a nossa discussão principal. Exato. Então vamos para frente. Falando ainda a nível aí de cérebro, como ele processa essas informações, né? Então, digamos que ele recebe essas informações, também podemos chamar de estímulos, né? Eu particularmente gosto mais de usar esse termo, ele recebe os estímulos. Então, esses estímulos chegam ao cérebro por meio do resto do corpo. Então, né, todo o corpo está interligado. Como que o estímulo vai chegar se não tiver as demais regiões aí, né, do corpo para poder pegar esse estímulo e levar, então, para o cérebro, para fazer as conexões. O que são essas demais partes, então? A visão, o tato, o paladar, a audição, né? Então, de alguma forma nós captamos esses estímulos. Quando eu fecho os meus olhos e eu toco sobre a mesa, eu estou captando os estímulos através do tato, né? Então, quando eu, mesmo sem fechar os olhos, mas eu toco nos objetos, eu estou captando através do tato. Mas eu também vou captar através dos olhos, através da minha audição, quando eu escuto, através do meu paladar. E quando uma pessoa tem alguma deficiência, por exemplo, visual ou auditiva, ela vai captar os estímulos de outra forma, porque ela ainda tem tato, ela ainda tem paladar, né? Então, a gente capta esses estímulos do ambiente, que são as informações, então, daquele ambiente. E essas informações elas vão ser levadas para o cérebro para que ele possa entender essas informações, né? Fazer o processamento ali dessas informações e devolver para o ambiente de alguma forma. Como que ele devolve? Através também da visão, do tato, do paladar, da audição, do mesmo jeito.
tudo que vemos, sentimos, cheiramos é uma informação que então será levada para o cérebro, processada e devolvida para o meio numa interação dinâmica. Isso acontece rapidamente, óbvio, né? Acontece de uma forma bem rápida. Nós estamos aqui apenas de forma didática separando para que vocês entendam. Bom, a pedagogia então se une à neurociência, como as meninas já colocaram aqui também, para buscar entender esse processo, né? Entender esse processo de estímulos que são levados ao cérebro, processados e devolvidos. Por que às vezes esses estímulos não são levados, mas não são processados talvez de uma forma adequada, funcional, para que aquele indivíduo devolva isso de uma forma funcional? Exemplo, na escola, né? Por que algumas crianças elas apresentam maior dificuldade de ler ou de escrever diante dos mesmos estímulos apresentados para todas as crianças? Será que tem alguma coisa a nível de cérebro que está acontecendo com aquela criança X, né? E que ela não está conseguindo devolver da mesma forma que as outras devolvem para o ambiente? O que é essa devolutiva? Na presença do estímulo letra, ler, né? Na presença do estímulo palavras e frases, ler, por exemplo, tá? Será que é uma questão a nível de... Deixa eu pegar aqui. A nível de órgão, a nível de cérebro, tá? Por quê? Porque durante muito tempo, e até hoje, obviamente, tanto a pedagogia quanto a psicologia, nós estudamos variáveis como essa. O afeto, né? Nós estudamos os estímulos que são apresentados, as metodologias, e nós estudamos também a questão como que eu vou falar? Da contribuição que cada indivíduo faz um com o outro, né? Então, nós estudamos vários estímulos. Por que não estudar um outro, que é, no caso aí, o cérebro? Né? Importante aqui ressaltar, se a gente entende, a gente tem a compreensão de que os órgãos do sentido faz essa ponte entre mundo externo, cérebro, mundo interno. Importante a gente perceber que durante vários anos a pedagogia explorou muito a audição, somente a audição. E se o conteúdo não tornou instrumento, não tornou saber, se o aluno não devolveu isso ao mundo externo em forma de conhecimento, pode ter algo errado na própria metodologia, que não está estimulando de uma maneira integral, não está explorando essas possibilidades de comunicação que o indivíduo tem entre o mundo externo e a mente dele. Então, se eu tenho a noção, a compreensão de que os órgãos do sentido fazem uma diferença enorme no processo do aprender, eu vou utilizar metodologias que explorem mais esses órgãos do sentido. Né? Além da audição, se a audição é padrão, poxa, por que não uso os demais? É algo importante nessa interação e em qualquer conteúdo. Exatamente. Bom, e aí, concluindo aqui, tentar levar para a sala de aula métodos e metodologias que realmente farão a diferença no processo de aprender, buscando compreensão de todas essas vertentes aqui, né? O cérebro como um órgão necessário, né? Mas também as outras variáveis estão estudadas e precisam ser cada vez mais estudadas para que a gente possa levar para a sala de aula melhores métodos, melhores metodologias. Flexibilizar métodos e metodologias de ensino. Tá? Frisando também que esses métodos e metodologias nem sempre vão funcionar para todos. Exato. Né? O aluno ele é único e precisa ser trabalhada essa individualidade com o aluno, né? A maneira com que ele aprende, por que ele não está aprendendo. Então, essas práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula precisam muito bem ser definidas para que esse aluno, que talvez não tenha
não está dando uma devolutiva esperada ou dita padrão como os demais colegas, então eu preciso rever as minhas práticas pedagógicas em sala de aula. Exatamente. Bom, a aprendizagem é a relação integrada entre o indivíduo e o seu meio, né? É mais uma forma de conceber, de entender a aprendizagem, mais voltada agora para as áreas de psicologia e pedagogia, né? Nós estudamos muito a aprendizagem como a relação entre o indivíduo e o meio ambiente, que é justamente isso aqui, né? A relação do indivíduo com a interação do indivíduo com a escola, com os demais colegas, professores, com o afeto, com o estímulo afetivo, né? Enfim, nós estudamos muito essa parte aqui. E nós acreditamos, claro, que ela tem um peso muito grande, tá? Até porque o nosso aluno, ele é um sujeito social. Exato. E um sujeito cultural. Exato. Que ele não chega vazio na escola. Uhum. Então ele tem interferências. Tem uma bagagem. Uma bagagem que ele traz da convivência anterior dele ali naquele local. Então isso tem que ser levado em consideração, né? Uhum. E aqui a aprendizagem nessa relação e desencadeia um processo sensório neuropsicológico entre a situação externa e a ação interna. O que isso significa? Agora nós estamos então entendendo que todos os órgãos do sentido, né, eles são parte desse processo, porque eles vão captar, eles vão receber de alguma forma esses estímulos, né, e eles vão levar esses estímulos captados para o órgão, para o cérebro. Então, essa relação entre uma situação externa, algo que eu vou captar do meu meio e vou transformar numa ação interna, particularmente não gosto de usar muito essas palavras, mas é mais ou menos isso que acontece e que eu vou buscar a nível de órgão, a nível cerebral, fazer as minhas conexões para devolver ao meu meio ambiente, tá? Se algum desses aspectos aqui falha, entre aspas, né? Tem alguma interferência acontecendo, é provável que a devolutiva para o meio ambiente ela não vai ser uma devolutiva muito funcional, né? Ela vai ser uma devolutiva desadaptada. É onde às vezes as escolas, os professores, eles se desesperam e não, vamos encaminhar, vamos levar no médico, vamos levar no neurologista, no psicólogo, no nananana. Tá, muitos casos é realmente necessário, precisam. Mas quanto mais eu tiver um conhecimento, um certo conhecimento sobre todos esses aspectos que envolvem a aprendizagem, mais eu também posso buscar intervenções dentro do meu ambiente escolar, dentro da minha sala de aula. Só ressaltando que a gente está falando muito dessa questão de sala de aula aqui, porque eu trouxe as minhas colegas pedagogas, mas tudo isso que a gente está falando é importante para o profissional que está lá na área de saúde, lá no PSF, lá no atendimento ambulatorial, no hospital, seja lá onde ele estiver, né? Porque esse profissional que for da área de psicologia, da área de pedagogia e etc., ele também precisa dessa bagagem teórica, né? Para que ele possa saber o que ele vai fazer na prática, como ele vai fazer as intervenções, propor as intervenções na prática dele. Tá? Então não é só a nível de sala de aula, pessoal, mas a nível de todas as áreas, qualquer interação, exatamente. Até porque muitas vezes o professor por si só ele não é competente para diagnosticar alguma alteração que esse aluno possa ter. Então o profissional de saúde ele é de extrema necessidade para casar conhecimento e levar esse aluno a um diagnóstico preciso. Então, o pedagogo também ele tem que ter essa cautela, né, para não alarmar os pais, para não alarmar o aluno, mas fazer um trabalho interdisciplinar, né, com esse indivíduo, juntamente com o profissional de saúde, para alcançar êxito. Exato.
Vale ressaltar também que nós vivemos uma época de transição, em que os nossos filhos, as nossas crianças, elas vivem num mundo muito automatizado. Então, muitos chegam à escola ou qualquer ambiente de aprendizagem completamente inábil, com vários órgãos do sentido totalmente adormecidos e com um condicionamento, com um comportamento totalmente veiculado aos meios tecnológicos que tem usado. E às vezes a criança apresenta um limite que não é um problema, que não é uma doença, é falta de estimulação. A vivência, o contexto de casa gera isso. E nós, como formadores, tanto na educação quanto na saúde, nós precisamos contextualizar esses nossos conhecimentos e essa clientela que a gente trabalha. A gente precisa conhecer, se atualizar em relação a isso. Exatamente. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre essa relação saúde e doença, né? Durante muito tempo, e a gente já entrou em algumas particularidades, as meninas já falaram algumas coisas que remetem justamente a esses tópicos que nós vamos falar agora. Durante algum tempo, esses laços foram equivocados. Por que laços equivocados? Porque geralmente, durante muito tempo, eu acho que ainda hoje, em certos aspectos, tem mudado, estamos caminhando para mudanças, né? Mas o que acontecia? A criança apresentava a criança, o adolescente, ou mesmo o adulto, mas vamos falar especificamente sobre as crianças. As crianças começavam a apresentar algum problema de aprendizagem na escola, né? E isso era tratado de uma forma excludente até, na minha visão. Por quê? Porque a primeira coisa que se fazia, vamos encaminhar, né? Então, era uma história de cada um realmente ficar apenas inserido na sua área. Pedagogo não estuda a parte biológica, não estuda neurociência, não estuda psicologia, assim, né, mais a fundo. Vamos apenas ficar enquanto pedagogos, ou seja, preciso passar o conhecimento ali enquanto pedagogo. Preciso ensinar aquele aluno a escrever, a ler, a somar e etc. Certo, meninas? E aí, com isso, quando o aluno não apresentava o resultado esperado, a maioria apresentava o resultado e um ou dois não apresentavam o resultado esperado, gera, obviamente, uma angústia muito grande no professor, que faz um encaminhamento, que faz uma solicitação. Olha, essa criança não consegue acompanhar, essa criança não dá conta, essa criança não está aprendendo. Deve ter algum problema, e aí algum problema o quê? A nível cerebral, a nível cognitivo, né? Então vamos encaminhar essa criança. Então as dificuldades de aprendizagem vistas tanto por profissionais da educação quanto também da área de saúde como uma doença, né? Então via-se muito, por que laços equivocados? Porque dava-se ênfase às dificuldades de aprendizagem como uma doença. Os dois lados da moeda, os dois profissionais enxergavam muito como doença, levando a diagnósticos e indicações de tratamento apenas com profissionais de saúde. Uma vez que esse aluno era indicado para tratamento e era diagnosticado, pronto, o professor, o pedagogo, parece que não tinha mais a responsabilidade com aquela criança, né? Então ela tinha que ser assistida apenas por um profissional da área da saúde. E em contrapartida, o profissional da área da saúde também ficava lá, no mundinho dele, tratando aquela criança sem fazer nenhuma intervenção lá em loco, né? Onde essas dificuldades se apresentavam, muitas vezes na sala de aula. Então a ponte entre saúde e educação era estreita, né? E em alguns casos até inexistente.
Então é isso que a gente vem ressaltar com essa relação de laços equivocados. E que eu volto a enfatizar. Ainda existe um pouquinho de algumas... Acho que o mundo não é perfeito, né? Ainda não vivemos num mundo cor-de-rosa, mas estamos caminhando para que essa ponte fique cada vez menos estreita, né? Para que esses laços realmente eles fiquem cada vez mais fortes. Por isso estamos aqui hoje, né, meninas? Acho que somos uma prova disso, então, hoje, fazendo essa aula. A própria visão de pedagogia, de pedagogo, ela tem se adequado a essa realidade. É como a professora Sofia colocou, a função do pedagogo estava muito ligada a conteúdo, unicamente conteúdo. Não se estudava, não se tinha um olhar voltado para o indivíduo. Então o propósito aqui agora é a gente somar essas partes, para a gente encontrar algo funcional, produtivo, que traga resultado não só para a educação, mas para o ser humano. Exato. E aí, quando essas relações começam a melhorar, digamos assim, né? Começam a ficar a conversar, exatamente, a se integrar, vira uma relação de parceria, né? Preexistente aos encaminhamentos, ou seja, precisa existir os encaminhamentos? Ninguém aqui está dizendo que não tem que existir os encaminhamentos, muito pelo contrário. Precisa existir, tem muitos casos que necessitam realmente de se fazer um diagnóstico, de se fazer um tratamento mais individualizado com um outro profissional que não é o pedagogo apenas, né? Com um psicólogo, com um neurologista, com um psiquiatra, com sei lá o que mais que possa integrar. Mas não só encaminhar e depositar a responsabilidade no outro profissional, mas sim conversar, como a colega disse, a professora Andréia acabou de falar, essas áreas conversarem entre si o tempo inteiro, tá? E principalmente antes desse encaminhamento, antes de ser encaminhado, a situação do aluno é analisada exaustivamente dentro do ambiente escolar. E aqui é importante uma colocação: se antes nós tínhamos 2 alunos que apresentavam determinado limite, vale ressaltar que hoje mudou-se. A maioria pode estar num contexto em que apresenta algo, e aí nós vamos encaminhar todo mundo. Pois é. Então nós precisamos realmente fazer essa conversa dentro da escola, somar essas partes. Senão nós vamos ter a pedagogia da transferência. A gente não vai ser eficiente na nossa área, a pedagogia vai estar cada vez mais limitada e nós vamos ficar transferindo para outros profissionais. Exatamente. E esses encaminhamentos, quando eles ocorrerem, quando houver necessidade, quando o pedagogo ele está mais a par da relação com outras áreas, né? Quando ele está mais a par do conhecimento de outras áreas, ele faz esse encaminhamento até mais criterioso, com mais cuidado com as famílias, né? Com mais cuidado com as crianças, enfim. E ele abre o caminho quando essa criança é recebida pelo profissional da área da saúde, seja o psicólogo, o médico neurologista, o fono, né? Ele abre o caminho para que esse profissional possa realmente chegar até ele e eles fazerem a comunhão dos conhecimentos e propor intervenções que o pedagogo possa fazer na sala de aula dele e não ficar só no ambiente de consultório com os profissionais da área de saúde. Então, o retorno do profissional da saúde ao de educação, né, buscando favorecer, então, esses métodos e metodologias de ensino. E não tentando colocar de uma forma assim, autoritária, né? O aluno X, você tem que fazer isso e aquilo com ele. Não, mas vamos conversar sobre o aluno X que foi encaminhado. Então, o que é possível, quais são as possibilidades do pedagogo em sala de aula ou na escola de forma geral trabalhar, e o que também o pedagogo pode dizer para o profissional da área da saúde que possa contribuir inclusive com o trabalho dele lá no consultório ou num CAS, num PSF, alguma coisa do tipo. O pedagogo, é muito importante a gente ter essa consciência. Se do lado do aprendiz
é necessário que os órgãos no sentido vestibular, se essa é a ponte, entre o conteúdo e o aluno, pensando do lado do pedagogo, a ponte seria a metodologia. Isso é muito importante nós termos consciência disso. Se nós dividirmos a composição da palavra metodologia, nós vamos ter o quê? Meta, que é um indicativo para caminho, odo, para, logia, estudo. Então a própria palavra diz que metodologia é o caminho que você constrói para estudar. Esse caminho precisa ser eficiente, precisa levar-se a algum lugar. Se eu tenho como pedagogo domínio do conteúdo, parabéns, só que hoje isso não me basta. Eu preciso estudar, adequar cada dia como fazer esse conteúdo chegar ao meu aluno. E aí, metodologia. E resumindo tudo isso que a gente já falou, eu acho que essas imagens aqui, né, demonstram mais uma vez a importância do professor, então, conhecer esse órgão, né, conhecer o mais aprofundado possível o cérebro humano, para entender a relação que há entre essas figurinhas aqui, ok? Tudo isso que a gente já comentou, que já falou até agora. Vamos lá. Bom, falando a nível de maturação do cérebro, né? A maturação ou o processo de maturação do cérebro não a nível cerebral, mas buscando entender o indivíduo como um todo. Então, a maturação, o processo de maturidade do cérebro, ele desempenha um papel vital no desenvolvimento inicial, nos primeiros anos de vida. Eu preciso realmente dessa maturação biológica, né, para depois, diante das interações e do que for pedido para essa criança a nível na época da escolarização, ela vai começar a interagir e adquirir cada vez mais a maturidade biológica e a maturidade do desenvolvimento mesmo cognitivo e etc. Então, o termo maturação não é o mesmo que crescimento, né? Crescimento significa uma mudança tanto em quantidade quanto em tamanho. O crescimento pode ocorrer sem a maturação. Então, vamos falar a nível de órgão cerebral, a nível de cérebro. Às vezes eu tenho um cérebro que cresceu, mas que não amadureceu. Ou que não teve um crescimento, né? E que também não teve uma maturação no sentido de desenvolvimento cognitivo, por exemplo. Em relação aos seres humanos, né? A neuropedagogia... e em relação aos seres humanos e à neuropedagogia, a maturação seria a capacidade de modificar o seu comportamento, estabelecendo então a aprendizagem. A gente pode entender que essa palavra maturação, ou maturidade a nível de cérebro, a gente tem uma forma de entendê-la em relação à neurociência. A neurociência entende maturação, a maturidade cerebral através do crescimento do cérebro adequado, né? Quando se tem um crescimento adequado, tem-se então uma probabilidade de maturação desse cérebro também de forma adequada, certo? Maturação em que sentido? As funções cerebrais elas vão estar pertinentes àquela idade, por exemplo, daquela criança, daquele indivíduo. A nível de psicologia e pedagogia, a maturidade, né, seria então essa capacidade que o indivíduo vai trazer de modificar o seu comportamento, ou seja, a relação dele com o ambiente, o estímulo que ele vai absorver do meio ambiente, ele vai processar e ele vai então devolver para o meio de alguma forma, modificando o seu comportamento, estabelecendo então a aprendizagem, tá? Só para entender então que existe uma palavra que ela nos remete a dois contextos, digamos assim, né? Para a neurociência, a maturação ela vai mais
a nível de biológico, mas a gente precisa desse biológico também para obter aí os processos de aprendizagem. Quando não tem o biológico, não tem aprendizagem? Não, não é bem assim, né? Só que aí a gente vai entender que quando essa maturação biológica, ela de alguma forma foi disfuncional ou teve algum processo que impediu essa maturação completa ou esse crescimento do cérebro de forma completa e plena, a gente pode ter então algumas alterações aqui no processo de aprendizagem. E são essas alterações que são importantes para o pedagogo e para o psicólogo, né? Esse entendimento dessas alterações para que a gente possa fazer propostas de intervenções mais adequadas e aquele indivíduo poder aprender sim. Só ressaltando que essa aprendizagem, embora nós estejamos falando a nível escolar, ela não é somente a nível escolar, muito né? bom. Isso vai refletir também na vida adulta. É o indivíduo que vai aprender a dirigir, é o indivíduo que vai aprender novas habilidades, né? Então, esse conhecimento, ele vai refletir na vida adulta também. E a escola é mencionada mais como uma aprendizagem formal. Exato. Né? O tempo todo, o ser humano está em contato com uma aprendizagem social, cultural. Então, tudo isso contextualiza a ideia do aprender. Exato. As trocas sociais por si só são aprendizados. Exato. Boa lembrança, meninas. Para entender o processo de maturação é necessário compreender então as diferenças individuais, né? As diferenças evolutivas dos seres, né? O amadurecimento em ritmos diferentes. Então, eu tenho para estudo, a gente busca um padrão nas pessoas, né? A gente busca entender qual o padrão de funcionamento, de amadurecimento desse cérebro e tudo mais. Alguns autores dividem alguns autores, pensadores, eles dividem esse amadurecimento em idades, outros não, enfim. Mas tudo isso é uma forma didática da gente entender qual a necessidade e qual o processo envolvido nesse amadurecimento. Mas hoje precisamos entender que esse amadurecimento ocorre sim em ritmos diferentes, porque são pessoas, são seres humanos diferentes, tá? Os potenciais e as dificuldades também vão ser diferentes. E também são diferentes os estilos de aprendizagem, como a gente já comentou. Então, entendendo essas três características, a gente também pode propor intervenções diferentes. Mas eu vou sempre estar fazendo uma proposta de intervenção individualizada, mesmo que esteja em grupo. Eu posso fazer uma proposta de intervenção individualizada mesmo estando em grupo, e eu posso fazer uma proposta para o grupo que vai abranger o grupo, né? Que vai abranger, que vai buscar um objetivo X em determinada criança ou em determinado adolescente, mas que também não vai deixar de ter os objetivos para as outras crianças do grupo, para os outros adolescentes do grupo. A questão é não esperar que todos respondam da mesma forma. É entender que na conclusão do que você for propor, todos vão responder, cada um da sua maneira. Sempre nós teremos a atividade grupal. Exato. Sempre a gente terá o todo para ser lidado. O que nós ressaltamos agora? É que dentro desse todo vai existir sempre a necessidade da descoberta individual para andar pelo caminho correto. Como ele se aprende? Qual a dificuldade disso? Então, nesse aspecto, nesse quesito, precisa acontecer a individualização. Exato. E aí, falando das diferenças dos ambientes, né? Diferenças ambientais. As experiências, as trocas com o ambiente são impactantes. Quer sejam essas positivas e estimulantes ou traumáticas. Qualquer troca com o ambiente vai impactar. E voltando a frisar, não é porque nós estamos falando... nós não estamos, na verdade, falando aqui só a nível de aprendizagem escolar, da aprendizagem formal, mas a aprendizagem em qualquer sentido. A aprendizagem social, que começa... Aliás, eu, enquanto psicólogo,
acredito muito que começa até desde o útero, né? A formação ali daquele embrião, daquele feto e etc. E essas trocas que começam a ocorrer, então, até a nível de vida intrauterina, elas podem ser trocas positivas e super estimulantes, quanto podem ser trocas traumáticas também. E o indivíduo, então, vai responder em relação a elas, tá? As diferenças de classe social. Indivíduos com menor poder aquisitivo, geralmente, têm maior privação de serviços básicos de saúde, de nutrição, de vivências e de acompanhamento familiar, né, meninos? Eu acho que todo mundo concorda com isso. É regra geral para todo mundo? Não, mas o que a gente percebe com uma maior frequência que indivíduos com menor poder aquisitivo têm sim uma privação maior aos serviços básicos de saúde, por exemplo, né? E isso então se relaciona com a maneira como aquele indivíduo, por exemplo, vai encarar a aprendizagem a nível formal, né? Ele está tendo, obviamente, uma aprendizagem a nível informal, a nível cultural, mas que também pesa quando ele vai começar aí a aprendizagem a nível formal, tá? Então, ele pode ter dificuldades, podem apresentar dificuldades. Quando esse indivíduo é privado desde vida intrauterina, desde de nascimento, de serviços básicos de saúde, de nutrição, por exemplo, o que isso pode acarretar a nível de cérebro, né? Uma má nutrição, uma má alimentação, uma privação de nutrientes pela alimentação, a gente já sabe, já existem estudos que podem levar a menos, por exemplo, uma dificuldade aí nas sinapses, né? Talvez não uma questão de... me perdi agora. Uma definição maior disso aí, da nutrição, da falta de nutrição, seria a não prontidão do organismo do lado biológico para a aprendizagem. Então, isso aí é lógico realmente acontecer. Poxa, ele não alimentou direito, não recebeu as vitaminas, o que é necessário tanto para o cérebro quanto para o metabolismo geral. Ele vai ter uma diferença entre outro que recebeu. Isso é bastante lógico. Da mesma maneira, é muito importante, às vezes a gente não coloca como prioridade a privação de vivências. Como a vivência hoje, o experimento prático de vida no mundo virtual, é importante para estimular e para trazer essa prontidão, essa maturação para o indivíduo. O ser humano que é privado de vivências, de ir no teatro, na biblioteca, passear, conviver, ele tem outro tom, outra prontidão em relação ao aprendizado formal ou ao aprendizado. A gente percebe realmente essa diferença. Exatamente. Só concluindo, eu queria falar dessa questão da privação das necessidades básicas do indivíduo, que é de alimentação, e também, por exemplo, a gente poderia citar aqui privação de sono, né? O quanto isso também interfere nesse processo de aprendizagem, tanto a aprendizagem formal quanto a aprendizagem social, né? Então, a privação de alimento e de sono, a privação dos serviços básicos de saúde, né? Aquela criança que está sendo mais acompanhada pelo médico de forma mais integral, qual a diferença dela daquela que não está sendo acompanhada? O que pode acarretar com relação à aprendizagem em sala de aula, tá? E um acréscimo aqui, voltando ao nosso contexto de hoje, de vivermos num mundo com tanta tecnologia, existem várias famílias, independente agora da classe social, que, devido ao ritmo de vida que leva, esquece da rotina que é necessária
para se formar, para contribuir com a formação do indivíduo, da criança. E dentro dessa rotina, os horários, os hábitos que são saudáveis, como o do próprio sono, que está sendo ressaltado agora. Exato. Então, a privação do sono, hoje, ela está ligada não só a um ambiente de classe social diferenciada, mas está também muito ligada à falta de rotina, à falta de hábitos, de adquirir hábitos e de se exceder em vícios tecnológicos. A criança não dorme, o adolescente não dorme, então na aula, no aprendizado formal, ele vai estar totalmente disperso, totalmente inábil em relação ao que vai ser apresentado a nível de conteúdo. Exato. E nós estamos quase concluindo, vamos falar um pouquinho das diferenças culturais, né? O não desenvolvimento de flexibilidade cultural diante de uma sociedade que é multicultural podem também dificultar o funcionamento do indivíduo em grupo, né? Ou seja, no ambiente escolar, por exemplo, onde ele está inserido num grupo, né? Esse não desenvolvimento flexível de entender que existem várias culturas, né? Várias formas dessas culturas se expressar, porque a nossa sociedade é multicultural. E isso pode atrapalhar de alguma forma a relação dele com o grupo e atrapalhar de alguma forma o seu processo de aprendizagem, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Fatores que podem ocasionar as dificuldades no processo de aprendizagem. Então, nós temos os fatores relacionados com a família, o histórico familiar de doenças é preciso ser investigado, a baixa escolaridade dos pais também é uma variável importante, a desagregação familiar, ou seja, a família que às vezes está em rompimento ou já se rompeu, etc. Cuidados inadequados com a criança. Então, tudo isso pode se relacionar aí com as dificuldades nesse processo de ensino-aprendizagem. Os fatores relacionados com a escola, as condições físicas da sala de aula, o material didático inadequado, um corpo docente despreparado, né? Os fatores relacionados à criança, os problemas físicos gerais que essa criança possa apresentar, problemas psicológicos e problemas neurológicos. Tudo isso junto nos mostra que a aprendizagem ela tem um leque muito amplo para ser entendido e avaliado. Por isso, a soma desses conhecimentos que a gente abordou anteriormente. Se a gente tem uma visão maior, melhor preparada, a gente vai saber avaliar cada contexto e identificar onde está o problema, por onde caminha a solução. Exato. Bom, esse é o final da nossa aula, parte 1, nós vamos continuar com a aula parte 2, tá? Essa primeira aula, então, foi mais para trazer a parte teórica desse título, Neuropsicopedagogia, e na aula 2 nós vamos tentar trazer mais aspectos práticos, desenvolvimento prático, tanto para a sala de aula, quanto para profissionais da área de saúde aí, nos ambientes em que trabalham. Okay? Muito obrigada pela participação.